semana a gente está discutindo a chegada do caso do Zika vírus ao Congresso Nacional. Com um sinal, com um cenário horroroso, que é um deputado da bancada evangélica que acabou de apresentar um novo projeto de lei propondo a criminalização do aborto por microcefalia. Porque, segundo ele, no entendimento dele, é disso que esses grupos feministas estão falando, entre esses grupos nós, da Anis, que estamos pensando a ação também. E a nossa primeira inquietação é de que parece que ele não entendeu nada sobre o que a gente está propondo sobre a ação. Por quê? Primeiro porque nós não estamos falando de uma possibilidade de pedir ao Supremo o aborto em caso de microcefalia ou da síndrome neurológica associada ao Zika vírus. O nosso pedido, e precisa ficar muito claro aqui, é que nós temos uma epidemia e as mulheres estão em risco, as mulheres estão angustiadas, elas estão desamparadas, sem saber como planejar a sua família. O que nós estamos pedindo é, como parte do acesso ao pré-natal, que as mulheres tenham acesso ao exame, ou que diante de sintomas de que estão infectadas pelo Zika vírus, elas possam ser informadas sobre possibilidades de como organizar a sua vida reprodutiva, manter a gestação, encaminhar essa criança para uma adoção, caso seja essa a vontade dela, Sim. Cuidar dessa criança e com qual apoio do Estado, ou interromper legalmente a gestação. Então, em resumo, é pelo teste positivo ao Zika vírus. Neste momento, nós não sabemos sequer quais são as consequências. E falar de microcefalia, ele sequer está atualizado no que está o debate científico. Então é uma confusão enorme no que esse projeto de lei propõe, do que ele entende do que se está debatendo para a proteção contra as violações que as mulheres já estão sofrendo nos seus direitos. Mas é curioso que, como esse é um cara que é um membro da bancada evangélica, ele está aproveitando, está fazendo um oportunismo enorme aqui para fazer o que a bancada evangélica faz muito bem, que é tentar ameaçar as atuais permissões de aborto legal para tentar restringi-las ainda mais. E esse é um caso aqui, porque o PL fala de aborto aumentar a criminalização de aborto por microcefalia e outras malformações. Onde é que ele acha que ele vai chegar com isso? Ou seja, se há má fé nesta conversa, não é do nosso lado hipótese nenhuma. Nós estamos falando, enquanto durar a epidemia, acesso ao teste e caso tenha o Zika vírus positivo na mulher. É só isso. Sim. E nada além disso. No caso dele, quando é outras malformações, as mulheres que estejam grávidas de anencefalia incompatível com a vida é uma malformação. Ela passaria a ser revogada por uma nova lei. Aí sim está uma má-fé e um conectivo dizendo e outras malformações. Me parece que esse é um debate, eu não sei se você concorda, esse cenário é tão importante nesse momento, que nós precisamos ouvir melhor, nos acalmar nas nossas paixões sobre aborto e entender do que estamos falando. É uma epidemia com graves consequências para as mulheres. E nós não estamos falando de aborto por malformação fetal. Isso exige que a gente se ouça muito melhor do que a gente tem feito, mas além disso é importante imaginar o que é que esse projeto significa para o Congresso Nacional. É a primeira manifestação concreta do Congresso Nacional sobre a epidemia do Zika vírus associada a essas malformações e alterações neurológicas tão importantes para a vida de mulheres e crianças, e ela vem com esse sinal, uma criminalização, uma tentativa de restringir direitos das mulheres.